Boa noite a todos. Poxa, obrigado aí por vocês estarem nos apoiando aí nesse trabalho. Assim como eu falei anteriormente, sintam livres aí para fazer os acréscimos que vocês acharem necessários, coisas que o Senhor falou com vocês. Nosso objetivo aqui é a gente apresentar um pouquinho, né, do que aprendemos aí com essa leitura de Colossenses, sobre um pouco da história ali, o que estava acontecendo na época que conseguimos pesquisar. E aí no final a gente vai colocar um linkzinho aí para vocês entrarem, e aí a gente vai fazer uma brincadeira aí no final, para ver se vocês prestaram atenção, hein? Todas as respostas que vão estar lá das perguntas estão nos slides aí, nas coisas que nós vamos falar, né? E vocês vão ter a oportunidade de abrir a Bíblia. Vamos lá. A gente separou aqui a apresentação por tópicos, né? Então ficou separado por contexto que o livro foi escrito, como começou a igreja de Colossenses, qual era a situação da igreja e a explicação de cada capítulo, né? A gente vai tentar dar uma esmiuçada no livro todo, porque é um livro pequeno, né? Então dá pra gente falar bastante dele. Agora vamos começando aqui pelo contexto em que ele foi escrito, né? Paulo escreveu o livro enquanto ele esteve preso pela primeira vez em Roma, aproximadamente entre 60 e 62 depois de Cristo. Ele provavelmente escreveu Colossenses na mesma época em que escreveu as epístolas para Filipenses, Efésios e Filemão. Quando ele escreveu essa carta, é importante ressaltar, né? Ele ainda não tinha visitado essa igreja, mas mesmo assim ele se sente responsável ali por aqueles irmãos. Pode passar aí. Então, como que começou, né, a igreja lá em Colossenses, né? Colosso era uma cidade pequenininha, né? Ela ficava próximo ali ao Rio Lico, ficava entre 150 e 160 quilômetros próximo de Éfeso ali, onde fica a atual Turquia. E a gente não tem registros oficiais, né, de como a igreja começou. O que a gente sabe mais ou menos que ela começou ali enquanto Paulo estava em Éfeso, né? E Epáfras e Filemão vieram se converter e eles começaram a proclamar naquela região ali. E qual era a situação, né, da igreja lá? É importante a gente entender isso, né, porque a gente entende muito da intenção ali de Paulo quando ele escreve a carta, né, que nos faz, assim, ter noção para não tirar as coisas do contexto em que elas foram escritas. Embora ele não tenha visitado Colossenses quando escreveu, ele ouvia muito sobre a igreja de Colossenses através de Epáfras, né? E algumas notícias eram preocupantes. Um grande problema que Paulo aborda ao escrever a carta é o sincretismo, é a tendência de fundir ideias provenientes de outras filosofias e religiões no cristianismo. Colossos era composta por judeus, gregos, frígios, então era natural que eles se apegassem às suas ideias e quisessem introduzi-las em sua nova fé que receberam de Jesus, né? Até então isso parecia assim inofensivo, né? Mas Paulo sabia que isso era contra o que Cristo pregava, né? A cultura ali dos irmãos na época misturou um pouco de politeísmo ali vindo dos gregos, vindo dos romanos, aquele monte de deuses que eles tinham, junto com uma cultura judaica, com a pressão de obedecer ali a Torá judaica, né? Então, ao mesmo tempo em que eles alguns, né, continuavam a adorar vários deuses ali, eles incluíram Jesus ali como mais um que eles estavam adorando. Isso é um dos problemas que Paulo aborda na carta, né? E além disso, tinha uma doutrina, né, judaica incrustada ali naquela igreja de que a Torá precisava ser cumprida. Para o cristão ser salvo, ele precisava também cumprir a lei judaica, né? Isso incluía separar os dias sagrados, incluía ter uma alimentação como assim, sem carne de porco e algumas outras exceções, né? E também serem circuncidados. E esse aspecto de ser circuncidado, né, foi também abordado
por Paulo na carta de Gálatas, né? Então, provavelmente ali na Galácia, os irmãos estavam também em contato com essa doutrina judaica que pregava a circuncisão, né? Mas, como vamos ver aí, isso é uma falha, né, do entendimento de quem Jesus realmente é e do que ele realmente fez, né? Da obra que ele fez, que não precisava ser complementada pelas leis, né? Pode passar aí, Gui. Nós vamos agora destacar alguns versículos do capítulo 1. Queremos ler bastantes versículos com vocês aqui, porque sendo uma carta bem pequena, dá para a gente ver vários aspectos legais. E aí, eu vou pedir aí para cada um ler um dos versículos que a gente destacou. Samuca, você pode ler esse versículo aqui para a gente? Posso? Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Destacamos esse versículo porque ele fala de coisas muito preciosas para a nossa vida, né? Agradar o Senhor em tudo, né? Viver dignamente diante do Senhor, frutificando toda boa obra. Colocamos aqui algumas perguntas que dá para a gente se fazer, né? Para refletir sobre como está a nossa vida, né? Eu vivo de modo digno para o Senhor? O quanto eu busco conhecer a Deus? Eu busco dar frutos, frutificar em toda boa obra, né? Quando a gente compara ali o que as escrituras falam com a nossa vida, é mais fácil a gente identificar aquilo que o Senhor ainda precisa tratar no nosso coração. Aí vocês, é importante que a gente esteja sempre pensando nisso aí. Pode passar aí, Gui. Cauã, será que você poderia ler esse aí pra gente? Posso. Este é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, tão visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e quer ter feito a paz pelo sangue da sua cruz. Por meio dele, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra nos céus. Valeu, Cauã. Esse poema que Paulo deixa aqui, né, no versículo 1 é muito precioso, né? Ele fala do Jesus, o Messias exaltado, né? Ele fala de várias imagens de Jesus que nos remetem ali a Gênesis, né, a criação do mundo, algumas passagens de Salmos, também Provérbios, tem uma passagem de Provérbios que ele meio que se refere ali, quando ele fala, aquela parte de Provérbios que fala da sabedoria, e desde a eternidade ela estava ali, né? Então, Paulo ali, nesse poema, ele fala que Jesus compartilha a identidade do único e do verdadeiro Deus Criador, né? Que todos os atributos divinos do Senhor estão expressos em Jesus, plenamente representados em Jesus, né? E ele depois, né, nos próximos versículos aí, ele vai mostrar esse Jesus como o cabeça de uma nova humanidade, né? O cabeça de um novo povo, né? E nesse contexto aí, né, a gente não pode perder esse contexto de Paulo falando de Deus, a imagem do Deus invisível, de Jesus, a imagem de Deus invisível, para entender como ele justifica, né, que, que não havia mais a necessidade da lei judaica, da velha aliança, né? Ele começa a falar desse Jesus para apresentar a nova aliança que ele fez no sangue na cruz. Passa aí, Gui. Vou pedir para Tainá ler isso aqui.
É que eu não estou enxergando muito bem. E a vós outros também, que outrora eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Como eu falei para vocês, né, no slide anterior, né, ele fala daquele Jesus exaltado, a imagem de Deus, para mostrar como ele nos transportou, né, do império das trevas para o reino de Deus, nos deu essa nova vida, né, e tirou a nossa culpa diante de Deus. Passa aí. Tem essa pergunta ali que eu fiz. Volta ali antes na pergunta, né? A gente pode se fazer. Se a volta do Senhor fosse hoje, como eu me apresentaria diante dele? Né? Precisamos nos apresentar santos, inculpáveis, irrepreensíveis. Fica a reflexão. Isso aqui eu vou pedir para o Vini. Lê isso aí para nós, Vini. Espera aí que o meu negócio aqui tá tampando aí. Beleza. O mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado a seus santos. A eles quis Deus dar o conhecer entre os gentios a glória e a riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Amém. Depois da queda do homem no Éden, era um mistério. Então, como Deus ia cumprir o seu propósito inicial, né, de ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Né? A redenção é efetuada por Jesus Cristo e encarnada pela igreja é o meio para Deus restaurar todas as coisas e assim cumprir o seu propósito. A esperança de Deus é a vida de Cristo em nós. Irmãos, eu não sei se é por causa das nossas perguntas no final, mas esse texto aí está em Colossenses 1, 26 e 27. Beleza? Pode passar, Gui. Agora alguns destaques do capítulo 2. Vamos ver quem vai poder ler essa aqui pra gente. Felipe. Opa, eu leio os dois? Um só. Deixa o outro pra Laura. Beleza. Portanto, assim como vocês receberam o Cristo Jesus, o Senhor, continua um viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Quando vocês foram mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças e que era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Amém. Como eu tinha falado no início, né, aquele contexto, né, dos Colossenses ali de misturar a cultura judaica, né, e a Torá com a doutrina do Senhor, gerou assim a necessidade de Paulo reforçar isso, né, para que eles antes eles estavam mortos na incircuncisão da carne deles, mas foi Deus que os vivificou, os perdoou de todas as transgressões, cancelou a escrita de dívida. Jesus fez tudo isso, fez a justificação, né? Então, por isso que seria uma falha, né, ter assim a noção de que a cultura judaica, obedecer à lei, iria justificar o homem, sendo que a obra de Jesus na cruz já foi completa, né? Não precisa ser complementada. Que essa obra que nos transformou, que nos deu uma nova vida. E
detalhe, né, de que a gente pôde pesquisar, assim, né, sobre um pouco mais do contexto ali do Império Romano naquela época, né? O Império Romano, ele era caracterizado por uma família patriarcal, né? Em que o homem era o cabeça da casa, mas na maioria das vezes era só cabeçudo mesmo. Porque ele podia tratar a mulher dele do jeito que ele queria, ele tratava os filhos dele como posse dele, e os escravos ainda mais, né, como objetos. Né? Ele poderia mandar matar qualquer um quando ele queria e era justificável isso, né? Porque ele era o chefe da família. Quando Paulo chega com essa nova vida, com essa transformação que Deus forma em nós e Ele quer formar dentro de nós, né? Aquilo foi um choque ali para aquela cultura, né? Em que Paulo estava querendo mudar totalmente não era Paulo, né? A doutrina que o Senhor trouxe, né? Cristo trouxe, queria mudar a forma que a família era estruturada. Mais para frente, no capítulo 3, nós vamos ver ali Paulo falando instruções diretas para pais, para mulheres, para filhos, né? Coisas práticas, né? Interessante, né? Que nos 2 primeiros capítulos de Colossenses, né, ele fala muito da doutrina. E nos capítulos 3 e 4 ele traz muito da prática, né, do que seria feito na prática. Mas esse choque na cultura ali foi assim uma coisa notável ali da doutrina que Paulo estava falando, a doutrina que Jesus realmente trouxe, né? Uma doutrina em que o homem não era mais cabeçudo, era o líder do lar, mas se submetia ao cabeça, que é Cristo, que amava a esposa dele como Cristo amou a igreja, em que a esposa se submetia por amor ao Senhor, em que era amada também, né? E isso é uma transformação, né, que apesar dessa doutrina, né, só Jesus produz no coração do homem. Passa aí, Gui. Aí, esse versículo aqui, nós gostaríamos de frisar isso aqui. Vamos ver. Falta a Sara, né? Sara não leu não, né, Sara? Leia aí para nós esse versículo, Sara. Cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Fica claro depois, né, de eu explicar para vocês o que estava acontecendo ali em Colossenses, porque que Paulo colocou isso. Mas isso não é só para a época de Paulo, né? A gente vê muita distorção da doutrina de Cristo hoje. Coloquei duas reportagens aí que eu achei na internet que não são do mundo, pasmem, não são do mundo, são de dentro da igreja, né? Frente Evangélica pela legalização do aborto, né? Eles têm um banner grandão, né? Cristãos feministas e tal, pela legalização do aborto. Fica Igreja Evangélica abre inscrições para casamento coletivo homoafetivo em Natal. Aí eu olhei assim essa notícia, misericórdia, o que está acontecendo? Né? E a doutrina está assim, se está querendo se modificar, né? Pastores e aí outras igrejas querendo modificar o que está escrito na palavra para encaixar, né, a doutrina do mundo, os rudimentos do mundo, coisas que não são o que Cristo falou, não são a verdadeira doutrina. Tá, esses aí são muito grotescos, mas tem alguns exemplos de coisas sutis que podem entrar e distorcer a doutrina até para nós. Né? Para isso, eu acredito que nós aqui estejamos protegidos. Ninguém vai olhar para isso e vai achar que é certo. Né? Eu acredito que nós, jovens, aqui não. Né? Mas tem outras coisas que podem ser sutis e virem entrando, né, na doutrina de Cristo, distorcendo ela aos poucos. E aí talvez a gente não perceba. Isso aí também é importante notar. Depois, se vocês lembrarem de alguns exemplos sobre isso, vamos estar conversando sobre isso também. Passa aí, Gui.
Jornal da G1. Sofia, será que você pode estar lendo esse aí pra gente? A Sofia tá aí? Eita. Oi? Acho Será que eu que tava de fone e o fone não tava funcionando. Estão me ouvindo? Estamos te ouvindo. Também nele vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojador do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Amém. Esse versículo veio só para acrescentar, né, aquilo que eu estive falando antes. Não sei se você tem algum acréscimo a fazer aqui, Gui. Não, daqui a pouco eu vou querer falar. Beleza. Então vamos passando. Agora entramos no capítulo 3. Pode escolher alguém para ler, por favor? Vamos ver a Hannah. Hannah tá aí? Oi. Tava cozinhando, gente, desculpa. Beleza. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, adquirir como coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Manter o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Amém. Antes da gente ler o próximo, em Colossenses 3:10, eu gostaria de fazer um acréscimo nesse Colossenses 1:3, que sempre é um versículo que fala muito comigo, né, de pensarmos nas coisas que estão no alto, né? E às vezes a gente pode pensar, poxa, mas como é que eu vou ficar toda hora pensando nas coisas que são do alto quando eu tenho um monte de coisa para fazer, né? Mas eu imagino assim, a nossa posição diante de Deus como o nosso casamento, né? E como se fosse o casamento realmente na carne. Se estivéssemos prestes a casar, a gente também ia ter um monte de coisa para fazer. Eu acho que a gente não ia parar de estudar, trabalhar, porque a gente está prestes a casar. Mas, de certo, o casamento estaria na nossa mente, estaríamos pensando, né, na nossa noiva, no nosso noivo para as meninas, né? E seria algo assim marcante na nossa mente, a gente estaria sempre lembrando pela nossa ansiedade de chegar aquele dia, né? E o meu pai, por exemplo, ele antes de casar, ele conta, né, que trabalhou o dia todo, estava mortinho para no dia do casamento, né, pai? E minha mãe ainda atrasou um pouquinho. Mas mesmo durante o trabalho, eu acredito que ele estava pensando muito no casamento, ansiedade pelo dia. Eu acho que essa deve ser a nossa posição diante das coisas que estão no alto, da nossa nova vida que virá, da redenção que Jesus vai nos trazer, de como o nosso corpo vai ser glorificado, vai ser tirado todo o pecado de nós, como nós vamos ser transformados. Isso precisa bater forte em nossos corações, não para que deixemos de fazer as coisas, né? Mas tenhamos sempre nossa mentalidade no alto, lembrando disso. Vamos ler o próximo? Alonso, será que você pode ler para a gente? Posso. Vamos lá. E se revestiram do novo, que está sendo renovado em conhecimento, a imagem do seu Criador. Amém. Bibi, será que você pode ler o próximo para a gente? Beleza.
Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se da profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Amém. Tá contigo, Gui. E interessante, né, nisso que o Thales falou, né, dos pensamentos nas coisas do alto, né. Eu creio que nós jovens, né, ainda mais nós por estarmos aí, né, com uns 15 para frente ali, a gente começa a pensar em trabalho, né, começa a vir aquelas paranoias, né, o que que eu vou fazer da minha vida, não sei o quê, né, mas algo que a gente já falou bastante, né, entre o nosso meio, o tio Wagner já instruiu bastante a gente, é pensar no que vai agradar ao Senhor, né, no que vai, o que eu vou fazer que vai cooperar com a obra, né, então, um exemplo de um trabalho, né, de um futuro trabalho, será que esse trabalho que eu almejo, que eu desejo exercer, vai cooperar com a vontade do Senhor, ou é só algo terreno que eu quero, porque eu vou ganhar bem, eu vou ter as minhas coisas, né? É algo a se pensar. Mas não dá, mãe. A nova vida em Jesus não é feita apenas de despojos de coisas erradas. Muitas pessoas param de fumar, de beber, de roubar ou de mentir, mas isso em si não os tornam discípulos, né? De nada adianta como coisas erradas para deixar coisas erradas para trás, não se revestir do novo homem, né? Segundo a imagem de Jesus, igual falou ali em Colossenses 3:10, né? Sem Cristo ninguém alcança a salvação. O importante não é a quantidade de coisas deixadas para trás, mas sim a obediência ao Senhor. E a partir do momento, né, que a gente dedica a nossa vida ao Senhor, né, entrega a nossa vida ao Senhor, a gente já não é mais dono da nossa vida. A gente perde o direito de fazer a nossa vontade, né? Infelizmente, a gente ainda acaba fazendo a nossa vontade, né? Mas a gente deve focar somente naquilo que o Senhor deseja para nós, né? E em que devemos nos revestir como Jesus, né? E a Bíblia cita vários exemplos, né? Até mesmo no retiro, né? Foi falado sobre isso, né? Sobre as características de Jesus. Eu peguei algumas das características que mais falam ali. Então, benignidade, né? Em Romanos 12:10 fala, né? Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar a honra aos outros mais do que a vocês. O que é ser benigno, né? É aquela pessoa que é generosa, né? Benevolente com os outros. Ela coloca os outros, né, na frente dela, né? Ela dá preferência aos outros, né? Outra característica, né? A humildade. Filipenses 2:5-7 diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo como Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. O conceito de humilde, né? Uma pessoa humilde é aquela pessoa que é modesta, simples, né? Que não expressa vaidade alguma. E Jesus é o maior exemplo de pessoa humilde, né? Que a gente pode encontrar, né? Ele era filho de Deus e deixou tudo para trás para fazer a vontade do Pai, né? Colocar a vontade do Pai em primeiro plano. Outra característica, mansidão. Em 1 Pedro 3:4 fala: ao contrário, não está no ser interior, que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. O conceito de mansidão, né? Tudo aquilo que é suave e pacífico, né? Que é fácil de lidar, né? Que não é inquieto, né? A própria palavra fala, né? Que o Senhor não fala com o homem agitado, né? Não fala com quem está agitado. Então, a mansidão é algo que a gente tem que prezar muito hoje para poder escutar a voz do Senhor com clareza, né? Outra característica, né? A longanimidade, né? Em Efésios 4:1-2 diz: como prisioneiros no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. São completamente humildes e dóceis, e são pacientes, suportando uns aos outros. O conceito, né? Qualidade da pessoa que aceita de modo firme e corajoso como adversidades a favor de outrem. O Thales pode escolher alguém para ler, por favor?
Alana, será que você podia ler esse aí? E aí a Bibi na sequência, o outro? Beleza. Que a paz de Cristo seja os. Eita, calma. Que a paz de Cristo. Que a paz. Tá certo isso aqui? Que a paz a Cristo de. Não, tá errado, mas pode falar certinho. Que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo. E sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Esse versículo tem um que é muito parecido, que é de Efésios 5,19, né, que fala: falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Eu creio que isso aqui é algo que a gente já exerce, mas dá para melhorar sempre, né? Mas que sempre que a gente se reunir, né, estar junto, a gente tirar um tempo para orar, né, se tiver como tirar um tempinho para louvar, para a gente poder se abrir um com o outro, se tiver alguma dificuldade, se abrir um com o outro, para a gente poder ter realmente essa liberdade um com os outros, né? Tudo que faz de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Sabe que receber o Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Amém. Isso aí é o corretor do Gui. Põe a culpa no... Tudo que faz isso. Tudo que peço. Pode passar, Gui. Rafa, será que você poderia ler isso aí pra gente? Posso sim. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra para que Deus abra porta à palavra, a fim de falar do ministério de Cristo, pelo qual também estou algemado para que eu o manifeste como devo fazer. Paulo começa a carta, né, lá no comecinho, falando das constantes orações pela igreja de Colossos ali, né? E ele termina ela pedindo para que eles ajudassem ele em oração, né? Só que, em vez de ele pedir ajuda para que ele fosse solto da prisão, né? Paulo pensa em algo que era muito mais importante, muito mais urgente ali na hora, né? A pregação da palavra, né? E Paulo está mais preocupado em fazer a vontade do Pai do que a própria vontade. Com o desejo de aliviar e dar notícias aos irmãos preocupados de Colossos, Paulo envia Tíquico e Onésimo para falar da sua situação. Paulo poderia ter ficado com Tíquico e Onésimo para que estes o servissem na prisão, como fala Filemão 13. Porém, ele se preocupa mais com os irmãos de Colossenses do que consigo mesmo. E assim, inveja, tá errado isso aí, mas beleza. E pede para que eles o ajudem. E o que o Senhor falou conosco nessa leitura? Bom, gostaríamos de destacar aqui, para finalizar, né, esse é o nosso último slide, alguns versículos que nos tocaram mais durante esse tempo. O Senhor nos mostrou aquilo que precisamos melhorar, né, algo que foi muito marcante para mim, é o Colossenses 3,16, que nós lemos agora há pouco, né, para que habite ricamente em vós a palavra de Cristo, né? E eu vi, poxa, habitar ricamente em mim a palavra de Cristo. Isso não é só um pouquinho, né? Isso não é resumido a um pouco de tempo com o Senhor, um pouco de leitura da palavra, só é ricamente, né? Para que realmente eu possa estar pensando nas coisas celestiais, eu possa estar falando dessas coisas, né? Porque assim como nós sabemos, a boca fala do que o coração está cheio. Eu vi que durante essa leitura eu percebi, poxa, eu preciso me encher mais da palavra. Eu sei que isso é algo assim que nunca estaremos perfeitos, mas a busca constante por se encher mais, por buscar o Senhor em todo o tempo que nós podemos, para ter ricamente, né, a palavra em nosso coração, é algo que eu preciso melhorar, né, que o Senhor esteve falando comigo, né?
porque, né, como pregaremos, né, se essa palavra não estiver ricamente em nós, né, e como conheceremos a palavra e a do Senhor, né? Então é isso. Para mim, o que eu achei muito interessante é esse finalzinho, né, do capítulo 4, né, que Paulo se dispôs ali, né, a estar pedindo oração para os irmãos ajudarem ele a continuar fazendo a obra, né? Mesmo Paulo estando preso ali, ele prezava em fazer a obra, né? Ele não, em nenhum momento ali ele estava olhando para si mesmo, né? E outra coisa ele também, em vez de ficar, né, ali com o Tico e o Onésimo ali na prisão para poderem ajudar ele, né? Ele vai e manda eles, né, para a igreja lá em Colosso para poder ajudar eles, confortar eles, consolar eles, né? Outra coisa que eu também achei muito interessante ali, né, em Colossenses 4, de 5 ao 6, fala sobre as oportunidades, né? Vou ler aqui rapidinho. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Eu acho interessante isso, porque no nosso dia a dia a gente tem muitas oportunidades, né, de falar do Senhor, né? Nem que seja coisa rápida, né? Mas uma pequena palavra ali, que se for realmente do Espírito Santo, ele vai tocar no coração da pessoa, né? Tem aquela tática que algumas pessoas usam, né? Que é infalível para poder pregar, né? Que é pedir um Uber, né? Porque a pessoa sempre vai ter que te escutar ali. Então, uma viagem ali de 10, 15 minutinhos, rapidinho, você consegue trocar uma ideia ali com a pessoa, falar ali com ela rapidinho, orar pela vida dela, se ela estiver passando por alguma dificuldade, e é algo que a gente precisa exercitar mais nas nossas vidas. Quando o nome é bíblico, hein? Já tá meio caminho andado, não é não, Sara? Sara que fala isso, né? Quando o nome é bíblico, já pode esperar. Amém, irmãos. É isso aí que queríamos apresentar para vocês, né? Essa foto. E perdoe-nos aí os erros, esperamos poder cooperar aí e ter abençoado vocês pelo menos um pouquinho. Beleza? Só não entendi essa foto do final. Fiquei com dúvida. Também não entendi, não. Aquela maracutaia que a gente fez, Wagner, você não entendeu. Qual foi difícil? Essa daí é a maior gambiarra que o ser humano pode fazer. Foi uma luta. Mas isso aí não tá lá em Colossenses. Gambiarra não tá. Tenho certeza que não tá. Ô, Thales, é agora que vai ter o quiz lá, não tem direito, ou a gente pode compartilhar já? Pode compartilhar. Pode compartilhar todo mundo. No finalzinho a gente faz a brincadeirinha lá. Beleza. Então, eu quero compartilhar 3 textos aqui que vocês não leram nenhum deles. Primeiro, vocês leram isso daqui, mas vocês entraram em um outro ponto. É Colossenses 1, 21 a 23. Que diz assim: antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mal, o mau procedimento de vocês. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Este é o evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Aqui eu acho interessante porque muitas pessoas hoje em dia, né, pregam que você pode viver o que você quiser, você pode fazer o que você quiser, que no céu você vai estar santo, que no céu você vai ser perdoado e você vai para o céu, que você vai desfrutar do paraíso, né? Mas esse versículo deixa claro, o desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do evangelho.
Então é muito interessante que a galera meio que exclui esse tipo de versículo, né? O outro versículo que eu queria ler é Colossenses 2:2-4. Esforço-me para que eles estejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Eu digo isso para que ninguém os engane com argumentos que só parecem convincentes. Aqui é interessante que é até o que eu orei aqui, a minha irmã ela falou no outro que teve, né? Que é sobre a gente conhecer a verdade para a gente não ser enganado pela mentira, né? Então é interessante que Paulo fala para que a gente conheça, para que ninguém nos engane com como que fala? Deixa eu pegar aqui que eu tô no celular. Ninguém os engane com argumentos que só parecem convincentes, né? Que é o que mais tem hoje em dia. Até evangélicos, né? Pregando um evangelho bonito, um evangelho que você pode viver e tal. E é interessante que a gente conhecendo a verdade, conhecendo a Bíblia, conhecendo a Cristo, né? Porque ele fala que ele é a verdade, a gente não vai ser enganado, né? E o outro versículo é Colossenses 3:17. Tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Esse aqui é parecido até com o outro que vocês leram, que é o Colossenses 3:24, né, que fala que vocês receberam a recompensa do Senhor. Que é isso mesmo, que a gente faça mesmo, tudo o que a gente faça seja como se fosse para Jesus, né? E aí eleva o nível do como a gente tem que fazer, né? A gente não pode fazer de mau jeito, não pode fazer reclamando, murmurando, né? Então são esses 3 textos que eu queria compartilhar, que estavam frescos aqui na minha memória. E interessante, né, nesse finalzinho que você falou, Felipe, é que hoje em dia a gente faz muito por mídia, né, as coisas. Poxa, eu vou fazer tal coisa para o irmão ver e ver que eu tô fazendo, né, para dar uma de bonito na foto, né? Mas não é a vontade do Senhor, né? A gente tá fazendo só por fazer, né? E como você falou, a gente tem que fazer para Jesus, cara. Então, a gente tem que fazer o nosso melhor, né? Dar o nosso melhor, dedicar o nosso melhor, né? Fazer exclusivamente para Ele, né? Sem olhar quem vai olhar o que a gente está fazendo, né? Mas focar naquilo que o Senhor deseja para nós, né? Amém. Na leitura, né? Esse texto também me chamou muita atenção, que tem tantos textos preciosos, né? Mas eu estava refletindo, né? Orando, Senhor, coloca para mim as coisas que eu ainda não estou agindo de todo o meu coração. Me indica, Senhor, as coisas que eu ainda estou falhando nisso, não estou dando o meu melhor, né? Para realmente poder melhorar, né? Isso aí acho que é importante. Eu vou colocar isso para a prática. Gostaria de acrescentar isso. Eu gostaria de colocar algo que eu gosto aqui, que é até o Felipe já deu uma pincelada um pouco, que é Colossenses 1:27, que é a ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Então é interessante porque muitas vezes o diabo ele vem nos atacar, pelo menos eu coloco para mim, muitas vezes ele vem me atacar colocando coisas no meu coração, muitas vezes querendo tirar a esperança que há em mim, mas eu sempre me lembro deste texto que, cara, eu tenho certeza que Cristo habita em mim, então eu posso ter realmente a esperança da glória, e isso é algo muito, muito interessante. Muitas vezes o diabo ele quer nos colocar que no versículo
22, aquilo tem que ser pela nossa própria força. Então, né, a segunda parte do 22 fala, para apresentá-los diante deles santos e culpáveis e livres de qualquer acusação. E ele pode colocar no nosso coração que quem tem que alcançar isso somos nós, não. Né, e daí acaba que nós somos seres humanos, nós erramos, e a gente já começa a ficar preocupado. Poxa, cara, eu não consigo me apresentar perante do Senhor santo, inculpável e livre de qualquer acusação. Mas espera aí, isso não é adquirido mediante nossa própria força, mas mediante o sacrifício do Senhor, que Ele fez por nós. E realmente, mediante isso, mediante essa certeza que não é por nossa força, mas é pela misericórdia do Senhor que nós podemos ter aquilo que está no versículo 27, que é a esperança da glória. Não que nós vamos ficar de braços cruzados, mas enquanto houver esse sentimento de nós de o que eu preciso fazer para melhorar, o que o Senhor quer que eu faça, esse sentimento que o Thales estava expressando antes da minha fala, né, de Senhor, o que eu ainda não estou fazendo de todo o coração, onde o Senhor precisa trabalhar em mim, eu creio que realmente a esperança da glória ainda está diante de nós. Amém. Eu queria compartilhar um texto também que os meninos leram e que eu sempre lembro do tio Géris falando, e eu pensei muito nesse versículo também. Foi até o versículo que o Thales pediu para eu ler, que era o texto que eu tinha pensado em compartilhar. Eu até pesquisei aqui, é Colossenses 2:8. Segundo o tio Géris, o único texto que fala de filosofia na Bíblia é esse texto. E eu acho isso muito interessante, né? Porque o único texto que fala de filosofia na Bíblia fala de filosofias e vãs sutilezas. Então, eu acho isso muito interessante. E daí, quando eu estava lendo, eu lembrei muito desse versículo. Ele fala assim, tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. E eu acho esse texto muito interessante, né? Porque quando a gente está dentro do mundo, realmente tem muitas ideias e valores do mundo. E como a gente está vivendo nesse mundo o tempo todo, é muito fácil que isso passe para a gente comece a realmente pensar de acordo com esses princípios. E a gente estava conversando esses dias, né, sobre como deve ser a nossa vida, quais são os nossos valores, quais são os nossos princípios, o que é importante para a gente. E isso se reflete de forma prática naquilo que a gente dá mais no nosso tempo. Então, a gente sabe o que é mais importante para a gente naquilo que a gente mais dá o nosso tempo. E eu achei esse texto muito interessante, porque é muito fácil mesmo que os valores desse mundo, as filosofias desse mundo, as vãs sutilezas passem para a gente, né? Então, é isso que eu estava pensando, que eu queria compartilhar. E tenho pedido que o Senhor nos ajude a não ser enganados pelos movimentos desse mundo, pelos princípios desse mundo, que esses não sejam os nossos princípios, mas que a gente seja transformado pela renovação da nossa mente, para experimentar qual é a boa vontade de Deus, né? Porque se a gente estiver de acordo com os princípios desse mundo, a gente com certeza não vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Então é isso aí que eu queria compartilhar. Eu queria complementar o texto que eu acho. Dá para escutar bem? Dá sim, pode falar. Sobre o texto que os dois compartilharam. Acho que fala mais alto, que vai no texto. Eu queria compartilhar sobre o texto que os dois compartilharam. Eles compartilharam o 12. E o 12 do 3. De Colossenses, e eu queria compartilhar o 13, que fala, não fiquem irritados uns com os outros, e perdoem uns aos outros,
uns aos outros. Caso alguém tenha alguma queixa uma contra uma queixa contra outra pessoa, assim como o Senhor perdoou, vocês perdoem uns aos outros. E hoje eu li um texto que vai bem nessa área. E daí minha Bíblia, ela tem meio que um devocional. E daí ele falou sobre Cristo, que na hora dele ir para a cruz, ele estava sendo castigado, ele estava sendo cuspido, ele estava sofrendo por muitas coisas, mas mesmo assim, na morte dele, ele falou: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Eu achei esse texto muito importante, porque às vezes algum irmão faz uma coisa muito pequena pra gente e a gente não consegue perdoar. Mas Deus perdoa mesmo fazendo aquilo, né? Isso que eu queria compartilhar. Amém, irmãos. Mais alguém quer compartilhar alguma coisa? Porque senão aí a gente vai partir para o próximo passo. Vou compartilhar. Quero cantar aquela música. Ele é a imagem do Deus invisível. Manda aí, Samuel. Tio, só me dá o nome da música, por favor, que eu me lembro da gente cantando, mas nem o nome eu me lembro. Eu não sei o nome da música, não. Eu sei, ele é a imagem do Deus invisível. Não é Colossenses 1? Não. Toda criação foram criadas todas as coisas. Não é do Beto essa música? Acho que é, do É, Beto do Beto, Verbi. é do Beto. Vocês conhecem essa música? Alguém conhece? Eu conheço. Eu vou procurar o nome aqui, o Wagner. Então deixa. Então vai o que é a outra, amor? Que é também essa letra. Bom, Ah, pai, a gente não tá achando, mas você canta aí pra gente, né? já cantei. Ai, ai, ai. Olha lá, a torcida lá. Ó, tô vendo a torcida lá. Canta. Esse vozeirão, né, amor, que Jesus te deu. Eu queria que aí dar minha participação aí, né? Na oração que Paulo faz em favor dos irmãos de Colossos, né? Mas só tem ideia. Colossenses 1, 3. Colossenses 1, 3. Fala assim: sempre que oramos por vocês, damos graças a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, pois ficamos sabendo da fé que vocês têm em Cristo Jesus e também do amor que vocês têm por todo o povo de Deus. Quando a verdadeira mensagem, a boa notícia do Evangelho chegou a vocês pela primeira vez, vocês ouviram falar a respeito da esperança que o Evangelho oferece. Por isso, a fé e o amor que vocês têm são baseados naquilo que esperam e que está guardado para vocês no céu. Essa boa notícia que vocês receberam está trazendo muitas bênçãos e vai se espalhando pelo mundo inteiro. E foi isso mesmo que aconteceu com vocês. Desde o dia em que, pela primeira vez, ouviram falar a respeito da graça de Deus e a conheceram de verdade, tudo isso vocês aprenderam com Epáfras lá, nosso querido companheiro de trabalho, o qual presta serviço em favor de vocês como fiel servidor de Cristo. Foi ele quem nos contou do amor que o Espírito de Deus deu a vocês. Por esse motivo, desde o dia que ficamos sabendo de tudo isso, nunca paramos de orar em favor de vocês. Pedimos a Deus que encha vocês
com o conhecimento da sua vontade e com toda a sabedoria e compreensão que o Espírito de Deus dá. Desse modo, vocês poderão viver como o Senhor quer e fazer sempre o que agrada a Ele. Vocês vão fazer todo tipo de boas ações e também vão conhecer a Deus cada vez mais. Pedimos a Deus que vocês se tornem fortes com toda a força que vem do glorioso poder dele, para que possam suportar tudo com paciência e agradeçam com alegria ao Pai, que os tornou capazes de participar daquilo que ele guardou no reino da luz para o seu povo. Ele nos libertou do poder da escuridão, nos trouxe em segurança para o reino do seu Filho amado. É ele quem nos liberta, e é por meio dele que os nossos pecados são perdoados. Essa oração ela é linda. Essa oração que Paulo faz em favor do povo é uma oração que a gente deve seguir como modelo para fazermos um pelos outros, né? Orar para que cada vez mais a gente conheça mais a Deus. Orar para que cada vez mais a gente conheça o poder que Deus nos deu, que cada um tem quando recebeu o Espírito de Deus na sua vida. Para que compreendam esse poder, para que vejam que esse Cristo em vós, né, ele transforma a vida do homem. Ele muda tudo. Ele tem um poder tão grande de fazer um assassino uma pessoa mansa. É um poder transformador, é algo avassalador, é um Hulk, né? É uma explosão de poder. Isso que Cristo é em nós, né? E a oração de Paulo, ele pede, né, para que nós, os colossenses, e nós também, o conhecemos de verdade. O conhecemos, né? Prosseguimos em conhecer, para que a gente tenha essa noção desse Espírito que o Senhor nos dá, desse presente, dessa graça que Ele nos deu, né? Dessa graça que Ele nos deu, dessa vida que Ele gerou em nós. Então, eu queria destacar isso com vocês. Pedimos a Deus que encha vocês com o conhecimento da sua vontade e com toda a sabedoria e compreensão que o Espírito de Deus dá. E oremos uns pelos outros dessa forma, né? Pedindo a Deus, Senhor, que ela conheça o Senhor. Que esse poder de transformar a vida do homem transforme a vida dela. Que ela te conheça de verdade, te conheça, lá em Efésios ele fala que vocês conheçam Deus de tal jeito, a profundidade, a largura, a altura, sabe? Conheçam a Jesus em tudo. Aqui ele ainda fala, pensem das coisas lá do alto. Que coisas lá do alto são essas? É uma vida transformada, uma vida santificada, é algo diferente de tudo que a gente conhece, de ver as pessoas fazendo. É algo que vem de dentro, porque é o poder de Deus em nós, é a vida de Cristo em nós, essa é a esperança de Deus, esse é o segredo que estava guardado, né, que ninguém sabia, o mistério, que Cristo viria morar em nossas vidas. Isso é grandioso. Esse poder, o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos, ele está dentro de nós, Cristo está em nós. É maravilhoso isso. Oremos um pelos outros nesse sentido, de conhecer a Cristo, de conhecer cada vez mais. E que esse conhecimento traga uma transformação na nossa maneira de viver. Traga uma vida nova em nós. Que não seja uma vã filosofia, uma teoria, uma coisa
aqui, ó, só aqui, mas seja algo que mude o nosso jeito de andar, o nosso jeito de vestir, que mude o nosso jeito de falar, nosso jeito de trabalhar, nossa forma de viver, o jeito de tratar os pais, de tratar a esposa, do filho, o empregado, né? Onésimo, Thales falou aí. Onésimo era um escravo que havia fugido. E Onésimo estava lá. E ele ouviu falar do Evangelho. E a carta de Filemão, quando vocês forem ler a carta de Filemão, Paulo, ele manda Onésimo de volta e fala assim, ó, receba ele não como um escravo, mas como um irmão. Ele continua sendo escravo. Mas ele é escravo, mas é irmão. E como se trata um escravo irmão? Como você trata um subordinado irmão? Um empregado que trabalha, a pessoa que limpa a sua casa aí. Como você trata? Como trata o seu pai, a sua mãe? Você como funcionário na empresa que você vai trabalhar. Você estudando, como você estuda? Esse poder, esse Cristo que está em você, tem que mudar a tua vida, mudar, transformar, porque esse poder, o maior milagre que acontece na vida do homem é que quando ele é de dentro para fora, é transformador. É por isso que eu falo, é um Hulk, o cara muda assim, entendeu? É algo que... Ele muda de raiva. O Hulk, ele muda de raiva, né? O Hulk não dá para ser, né? Não. Bom, eu tô com o Hulk, eu fiz uma palestra hoje, botei o Hulk lá, de exemplo. Mas o que eu tô falando para vocês é que há algo, né? É o filho que não ajuda em casa, de repente ele recebe essa vida de que aí começa a ajudar. Não tem como não ajudar, porque Cristo está nele, Cristo serviu o tempo inteiro. Sabe, é algo que vai transformando a gente a pensar nas coisas as coisas do alto, elas estão aqui também. É a nossa forma nova de viver. A vida de Cristo em vocês transforma vocês, a nós, né? Nos transforma de um jeito miraculoso, é um jeito tremendo. É sobrenatural, como o Cléber está dizendo aqui. É algo maravilhoso. E se isso, né, não está acontecendo com você, busque a Deus. Sabe, se você ainda não consegue ver em ti mesmo a vida de Cristo fluir, né? Ela fluir em mansidão, em humildade, em longanimidade, em perdão. E aí, um lugar bom para você ver isso é dentro da sua casa. É como você trata seu pai, como você trata seus irmãos, suas irmãs. Como é teu tratamento, como você faz, como você fala. Tu é um ignorante? Uma anta falando? Se tu é uma anta falando, esse poder de Deus precisa mudar. Precisa entrar na tua vida. É um poço de preguiça. Tu é um poço de preguiça. Tu sente sono o tempo inteiro. Tu tá sempre cansado. Esse poder de Deus, ele muda. Ele transforma a tua vida e te dá energia. É isso que eu tô falando do Hulk, sabe? É essa energia, essa garra, essa determinação, esse negócio que o Senhor ele nos dá. Se tu tem medo, esse poder transforma, tira a timidez, te dá ousadia, coragem, arrebenta, intrepidez. É algo, rapaz, é por isso que a gente tem que conhecer a Cristo, conhecer muito a Cristo, muito a Cristo.
E por isso que a gente tem que orar um pelos outros, para que a gente conheça muito a Cristo. Muito. Deus é maravilhoso. Bom, falei bastante já. Amém? Vocês não vão cantar a música, né? Depois eu canto. Beleza. Pior que eu pesquisei na internet, eu só achei a letra, não achei a cifra. É. Alguém quer acrescentar aí mais alguma coisa? Senão eu vou encerrar aqui a nossa gravação. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Tchau, pessoal que está assistindo a gravação.